Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso exercício. Agora sim, firmes, como sempre. Vamos voando, como dizem sempre meus treinamentos, revisão 2025, uma aulinha mais demorada, mas importante para onde a gente quer chegar. E como eu digo, boa menino, boa menina! Maravilha! Vamos revisar as últimas provas do TJ São Paulo de Direito Penal e vamos pegar os nossos resumos e ver se os nossos resumos estão ajudando. Firme, questão número 25, vamos começar por ela. Ok? Pela questão de número 25. Então, olha aqui, ó. Tendo em conta as condutas criminalizadas no artigo 296, que é falsificação de selo público. Então, vamos fazer aquele resuminho de falsificação de selo público e a gente vai nós vamos para a questão. Olha aqui para onde eu estou olhando, ó. Olha para esse lado aqui, ó. Tá vendo a falsificação de selo público? Eu estou aqui, ó. Falsificação de selo público. Então, é um tipo de quem fabrica, quem altera. Então, fabricar, alterar selo destinado a atos oficiais do tabelião de entidade de direito público, logotipo, marca, qualquer outro símbolo. Veja que a falsificação de selos públicos é para ato público. É possível confundir com a falsificação de papel público? Mas falsificação de selo público para ato público, para ato do tabelião, ato da entidade, para logotipo, qualquer, enfim. E aí presta atenção, falsificação de selo público na União, nos estados e nos municípios. Falsificação de selo público na União, nos estados e nos municípios. Se for FP, funcionário público, aumenta a sexta parte, tá? Não é um qualificador, aumenta a sexta parte. Artigo 296, parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem. Então, mesmo que seja verdadeiro, mas utiliza indevidamente, está cometendo este crime aqui, falsificação de selo público. Não confunda, tá, com a falsificação de papéis públicos, que a gente vai estudar também. Vamos para as questões? Vamos lá. Ó. Todas as modalidades previstas exigem elemento subjetivo especial consistente na finalidade de prejudicar terceiro. Todas as modalidades consiste nessa finalidade de prejudicar terceiro. Olha aqui, ó. Quem utiliza indevidamente selo ou sinal verdadeiro no intuito de prejudicar terceiro. Mas isso aqui é o inciso 2 do parágrafo 1º, né? Não tem essa informação aqui, ó. Falsificar ou alterar. E aí, a questão A, ela não faz parte do gabarito. Olha, todas as modalidades, está falando que todas as modalidades precisa que seja feito aí para prejudicar terceiro em benefício próprio ou alheio. Não, só o fato de você já falsificar, encontrou na sua casa um material falsificado, já cometeu o crime, tá, gente? Então, a A não é. Vamos para B. A modalidade de falsificar prevista no caput tem por objeto material selo para a autenticação do ato oficial da União, dos estados, excluídos os municípios. É o resuminho que a gente fez. Fala que se ferrou, porque não é isso, não é assim, não. Os municípios, falsificar selo para autenticação de ato oficial da União, dos estados, inclusive dos municípios. A B não é. Vamos para C. A modalidade de utilizar prevista no inciso 2, parágrafo 1º, tem por objeto material selo ou sinal público verdadeiros. E aí você vai, aquela parte que eu te falei, selo ou sinal público verdadeiro, modalidade aqui do inciso 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. E aí temos o gabarito, então, o gabarito logo, essa daqui, é a C.
Vamos voando, vamos para D. Todas as modalidades previstas são crime de perigo abstrato, não se exigindo resultado naturalístico? Não, uma vez que você fabricou, já cometeu o crime, tá, gente? Todas as modalidades previstas são crimes próprios de funcionário público? Não. Se for funcionário público, aumenta a sexta. Se é funcionário público, aumenta a sexta parte, entendeu? Vamos continuar. Olha essa daqui agora. Então a gente tem um caso ali em que Mévia, Caio contratou a Mévia e anota no contrato de trabalho, no CTPS dela, na carteira, uma remuneração menor do que aquilo que realmente é. Caio contrata a Mévia e paga e anota uma remuneração menor do que geralmente é. Tício alterou o número do chassi no CRLV, no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Ceprônia coloca informação inverídica na questão de hipossuficiência de Mévio. Mévio, por sua vez, cliente de Ceprônia, firmou a declaração inverídica. E aí vai e te pergunta, vamos lá para as questões. Tício, em tese, incorreu ao crime de falsidade de documento público. Vamos ver a conduta de Tício. Tício alterou o documento do chassi, certificado de registro e licenciamento de veículo. Tício, em tese, incorreu no crime de falsidade de documento público? Para mim, sim, porque ele já alterou o licenciamento de veículo. Vamos ver as próximas aqui, ó. Mévio, em tese, incorreu o crime de falsidade de documento particular? Mévio, qual foi a conduta de Mévio? Mévio declarou hipossuficiência, poderia ser uma falsidade ideológica aqui, mas não falsidade de documento particular, porque ele não falsificou. Ele só declarou informação que não existe ali, ele não é pobre nesse caso. Vamos para C. Mévia, em tese, ao permitir a anotação de informação não verdadeira em sua carteira profissional, incorre em falsidade ideológica em coautoria com Caio. Olha, aqui o pessoal pegou, né, gente? Porque a Mévia, nesses casos aqui, não está claro que ela realmente participou, ela quis participar. Não, o Caio que contratou a Mévia e o Caio que faz a anotação na carteira de trabalho dela. Como está escrito aqui, ó, Caio, comerciante, contratou Mévia para trabalhar como recepcionista na loja de sua propriedade, tendo procedido a anotação do contrato. Quem anotou? O Caio. E aqui, ó, Caio, em tese, incorreu crime de falsidade de documento. Mévia, em tese, ao permitir. Não, Mévia não permitiu aqui, não está claro. Por isso que não é assim, né? Caio, AD. Caio, em tese, incorreu falsidade de documento particular? Não. Poderia ser que uma falsidade ideológica. Ceprônia, em tese, incorreu na falsidade de documento público. Vamos lá para Ceprônia. Ceprônia, em petição, é advogada e declara a hipossuficiência de seu cliente. Não, gente, ó. Vamos aqui estudar um pouquinho a parte dos falsidades de documento público. Só dolo, culpa. Então, quando você falsifica folha de pagamento, carteira de trabalho. Veja, carteira, você falsificou, mas ali não, colocou uma informação inverídica na carteira de trabalho. Documento de previdência, documento contábil. Artigo 297, falsificar no todo ou em parte documento público, alterar documento público verdadeira. Reclusão de 2 a 6 anos e multa na mesma pena quem omite o nome de segurado e seus dados pessoais, a remuneração e vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. O gabarito só pode ser de Tício, né? Tício realmente cometeu o crime aqui de falsidade de documento público, porque ele alterou o número de chassi. Lá já tinha um número, ele alterou. Então, vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. A conduta de Caio, que fez a prova de um exame público, ele divulga o gabarito, Mévia utiliza também essas informações e é flagrada, ambos são desclassificados. Eu já vou direto ao assunto justamente para a gente aproveitar o tempo. Então, Caio, um exame público, divulga o gabarito e pergunta, com base no 311A, assinale a alternativa correta.
né? Assinale a alternativa correta. Então a gente vai lá para o 311A para fazer essa revisão para ajudar a gente. Olha lá, ó. 311A, fraudes em certames de interesse público, quando você divulga, você divulga o sigilo, enquanto é sigiloso a informação. Em concurso público, avaliação, exame, processo seletivo, quando você permite o acesso, você facilita o acesso para quebra de sigilo, reclusão de 1 a 4 anos e multas, e aí se causa dano público, aí você tem a qualificadora, que é de 2 a 6 anos, se causa dano público, né? Aumenta a pena em 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, veja, uma coisa é aumento da pena, outra coisa é a qualificadora, que se causa dano público, tá? Não mistura, porque vai ter questões assim, vai te perguntar. Ah, o qualificador é o aumento da pena. Não, não mistura, não. Então, se aumenta 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, com o fim de beneficiar a si ou a outrem e a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. E agora a gente vai para as questões. Ó, já vamos aproveitar e fazer a revisão aqui também de uso de documento falso. Veja ali, a gente tem a falsidade em certames de interesse público e o uso de documento falso. É quando qualquer pessoa faz uso dos papéis falsificados ou alterados da conduta do 297 a 302, ok? E aí o 297 é a falsificar documento público. Vamos para frente aqui, ó. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, alterar no todo ou em parte atestado ou certidão para obter cargo público. Aqui, ó. Veja que lá na falsidade do 311A, fraudes em certames de interesse público. Ali a fraude é na quebra do sigilo. É na quebra do sigilo. Aqui não, aqui você falsifica o material. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão com o intuito de obter cargo público. É falsidade material de atestado ou certidão. Certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato. Entendeu? E a gente continua aqui no 311, quando o funcionário público certifica ou atesta alguém, cargo público, aí a gente tem o certidão ou atestado ideologicamente falso. Quando fala certidão ou atestado ideologicamente falso, a gente está falando funcionário público. Por isso que a gente separa as coisas. E o 299 é a falsidade ideológica, quando alguém omite documento público ou particular, um fato juridicamente relevante ou insere declaração falsa ali, com o intuito de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade. Ele omite onde? Em documento público, em documento particular, tá? Se for funcionário público, aumenta a sexta parte. Ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, também aumenta a sexta parte. Agora a gente vai para as questões. Então vamos lá, recapitulando, Caio divulga um gabarito de exame público, MEV, aproveita a situação e também utiliza essa informação. Ambos são flagrados e aí acabam sendo desclassificados. Vamos para questões do 311A, vamos lá. Caio e Mévia não incorrer em crime, eu já paro aí porque a gente está querendo ganhar tempo, gente, para aproveitar essa oportunidade. Então, Caio e Mévia não incorrer em crime, já foge daí, vai para o próximo. B, Caio e Mévia não incorrer em crime, opa, então já ganhei aí porque eu sei que não é isso, então a A e a B não é. Caio incorreu no crime de fraude em certame de interesse público, pois divulgou o conteúdo sigiloso de certame público. Mévia não incorreu em crime. Opa! Vou fugir daí também, já sei que a C não é. Vamos para D. Caio e Mévia incorreram no crime de fraude em certame de interesse público, ele por divulgar o conteúdo sigiloso e ela por utilizar esse conteúdo corretamente, lindamente. Então, temos o gabarito, é a D. Vamos para aí. Caio e Mévia não incorreram no crime de fraude em certame público, ó. Aí eu tiro a B, eu já tiro logo de cara, a C, a A eu tiro logo de cara e a C, pela leitura a gente acabou tirando. Você viu como ficou mais fácil?
Vamos para a próxima. A gente está falando do concussão e excesso de exação. O que é isso, gente? O que é concussão? O que é excesso de exação? Não se preocupe, a gente está fazendo o resumo justamente para isso, para relembrar. Vamos relembrar. Vamos lá. Ó, o que é a concussão? O que é o excesso de exação? Então vamos por parte. Concussão, vantagem indevida. Você exige quando você força a barra. Forcei a barra, eu exigi para si ou para outrem a vantagem indevida. É concussão. Quando é excesso de exação? Quando o funcionário exige imposto. Pegou? Exige vantagem, concussão, exige imposto, exação, exige vantagem, concussão, exige imposto, exação, e utiliza o meio vexatório para isso. Agora, se o meio é vexatório, a pena é uma de 3 a 8 anos. Agora, se ele desvia aquele imposto, né, que ele utilizou um meio vexatório para conseguir, aí muda as coisas, em proveito próprio de outrem que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Vamos lá. Concussão, ele exige a vantagem, ele força a barra. Na exação, a gente está falando de imposto. Exação é imposto. Agora, se ele não exige, se ele apenas oferece ou se ele promete, a gente está falando da corrupção ativa, tá? E se ele recebe a promessa ou se ele aceita, a gente está falando da corrupção passiva. Então, tem a diferença entre concussão, corrupção passiva. Então, vamos lá. Concussão, exigir. Agora, se apenas se solicita, se recebe amigavelmente. A gente está falando da corrupção passiva. Quem oferece comete o crime de corrupção ativa. Vamos para a questão para ver o que está acontecendo agora lá? Aquele resuminho perguntando sobre concussão e excesso de exação. Vai lhe perguntando, são crimes formais? E aí, contrapondo a questão do crime formal, vem te perguntando, são crimes materiais? Ou um, ou outro, ou é mais que um, gente? Então, aqui ele já contrapôs um ao outro aqui. Logo, se é mais que crime material, então não vai ser a D. Se é mais que crime formal, não vai ser a A, entendeu? Eu já tiro a D e eu já tiro a A aqui, porque não é só crime formal, né? Aqui, ó, a gente está falando do excesso de exação aqui também. Vamos para B. O crime excesso de exação prevê a extinção da punibilidade na hipótese de reparação do dano até a sentença condenatória irrecorrível. Você leu isso aí, meu caro? Se tem isso aí, a gente está falando o quê? Isso aqui é peculato culposo, por exemplo? O crime de excesso de exação prevê a extinção da punibilidade na reparação do dano. Você viu isso aí quando a gente leu? Eu não vi. Se você viu, então vamos ler de novo. Olha lá. O funcionário exige imposto, taxa, emolumento que sabe indevido e utiliza o meio vexatório para isso, o gravoso, que a lei não autoriza. Aí, se o meio é vexatório, é uma pena. Se desvia, é outra pena. E não tem aquela questão do quê? Da reparação do dano, tá? Está falando de excesso de exação. Quis te enrolar, mas você está aqui estudando, não ficou enrolado. Vamos lá. Admitem a modalidade culposa? Não tem nada ali, é só dolo, tá? Então, tiramos o formal, tiramos o material, tiramos a questão da culposa, tiramos a questão da reparação do dano, só sobrou a E. Vamos lá. O crime de concussão previsto no caput é formal, mas a figura qualificada do crime de excesso de exação prevista no segundo parágrafo é material. Então, a gente vai lá. Então, o crime de concussão é formal. Formal. Exigir para si ou outro, tá? Mas o crime previsto no parágrafo 2º do excesso de exação
é material. E a gente vai para o parágrafo segundo. Se desvia em proveito próprio o quê? Aquilo que recebeu é material, desviou em proveito próprio ou material, vamos dizer assim. Me corrija aí, porque eu não sei tudo de direito. Tá? Na verdade, não sei nada. Eu estou estudando para uma prova de ensino médio e não sou formado em direito. Por isso que pode ocorrer aí aos certos deslizes. Gabarito, então, a gente falou, já estudou, é aí, tá, gente? Fique esperto aí. Vamos para a próxima aqui. Resumindo, Caio apresenta-se como delegado de polícia sem ostentar o distintivo. Mévia recusa receber o mandado ali do oficial de justiça. Tício intencionalmente inutiliza o lacre. Ceprônio inutiliza o livro fiscal da empresa privada. Tício xingou seu vizinho, funcionário público, de ignorante. Você vê, ó, quantas questões em uma só, né, gente? A vida já tá fácil e aí vai e faz uma coisa dessa conosco. Mas enfim, é para você se preparar e você passar, tá? Só vai passar porque você é o melhor. E vai te pergunta, vamos lá, Mévia praticou crime de resistência no artigo 329, vamos lá para a conduta de Mévia. Mévia recusa receber e assinar o mandado. Veja que teve resistência aqui, o fato só de recusar? Não teve resistência aí com base no 329, não. Ela só se recusou, não usou da força, nada, não teve nada disso. Vamos para Ceprônio. Ceprônio praticou o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. Ceprônio aqui, ó. A conduta de Ceprônio inutilizou o livro de empresa privada. Ele que se resolva lá com a empresa dele, mas a gente está falando de crime em relação a selo público, papel público, qualquer coisa pública. A gente está falando aqui de empresa privada, não tem nada a ver. Então a Bia não é. Tício praticou o crime de inutilização de edital ou sinal. Veja que Tício inutilizou o lacre. Então aquilo é um documento público, aquele lacre é uma ferramenta pública. Não pode ser adulterado? Sim, o gabarito é essa aqui, ó, gente, ó. É a C. Tício praticou crime de desacato? Tá dando aquela volta que você nem conta, né? Caio praticou o crime de usurpação da função pública? Ó, Caio apresenta-se como delegado de polícia, mas não apresenta nenhum documento. Ele só fala, eu posso falar que eu sou um astronauta, eu sou um ET. E acredite quem quiser, mas eu não apresentei documento nenhum. Vamos então para o 337, gente, para ficar mais fácil a nossa vida, olha lá. O 337 aqui, ó. Restricted Area. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Veja, quando você subtrai ou inutiliza total ou parcialmente um livro oficial. A gente está falando ali do processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão do ofício ou de particular. A gente está falando ali, ó, livro oficial é subtração ou inutilização de livro ou documento. É o livro, tá? Aí o 337 é para o livro. Mas aqui, ó, a gente está falando na C do 336. Então vamos lá para o 336. Ó, o 336 aqui, ó, inutilização de edital ou sinal. Então, rasgar, inutilizar, compuscar o edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar o selo, sinal. Então, a polícia foi lá e lacrou aquela área, colocou como área reservada lá, não pode área isolada, enfim, área de segurança. E aí foi o bonitão lá e rasgou aqui, falou, não, eu vou entrar, essa casa é minha, esse bar é meu, eu que mando. Cometeu algum crime? Cometeu o crime do 336, rasgar, inutilizar, compuscar edital afixado por ordem de funcionário público, selo ou sinal empregado por determinação legal. Entendeu do 336 aqui? Então a gente vai continuar, tá, gente? Olha lá. 336 na cabeça. E vamos agora para a próxima questão. A respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. No crime de denunciação caluniosa, incidirá causa de aumento da pena
Se a imputação for mentirosa, for crime, veja, aí, denunciação caluniosa é você imputar crime a alguém que sabe é inocente. Então, se eu já estou falando que é crime, então essa aqui não tem nada a ver, né, gente? A gente viajou aqui e não tem nada a ver. Olha lá, denunciação caluniosa, dar causa, instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, inquérito policial, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, de inquérito civil ou de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe o quê? Imputando-lhe crime, tá, gente? Então, a não é porque a denunciação caluniosa eu imputo a alguém um crime que eu sei que é inocente, tá? Aí a pena aumentada a sexta parte, se a agente serve do anonimato, o nome suposto, fez uma denúncia anônima aí e sabia que era inocente, mas conseguimos descobrir. Então aumenta a sexta parte, tá? Se serve do anonimato ou nome suposto. Agora é diminuir da metade. Se é contravenção. Então, veja, crime, tá, crime vai então. Então, denunciação por crime, sabe que é inocente, mas serviu do anonimato, aumenta a sexta parte. Diminui a metade se é contravenção. Lindo, né, gente? Vamos lá. A gente tem um gabarito aqui, mas não tem problema. Importante a gente discutir as questões. Ó. No crime de denunciação caluniosa, incidirá a causa de aumento da pena se a imputação mentirosa for de crime? Meu, que embrulhamento no cérebro, não tem nada a ver. Olha bem, o crime de desobediência de decisão judicial sobre perda de suspensão do direito admite a modalidade culposa. Não, gente, a gente está falando só do dolo aqui. Onde tem um peculado culposo, aí sim, admite. Mas aqui é só dolo, tá? O crime, exploração de prestígio, é material em todas as partes. Quando começa a falar isso, ó, é material, é formal, meu. Tanto que não é matéria nossa que está estudando tudo isso aqui, né, para o nível médio. Mas quando já começa por aqui, tem que ser muito fraco para responder. Senão, meu caro, nem responde. Foge dessa questão. Vamos lá, no crime de falso testemunho ou falsa perícia, é extinta a punibilidade se o agente retrata ou declara a verdade. E aí a gente vai lá para o crime de falso testemunho e vê se tem isso mesmo, que é o artigo 342. Olha para ele aqui, ó. Falso testemunha ou falsa perícia, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial. Então, a falsa testemunho ou falsa perícia é em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral, tá? Fique esperto que a banca pode querer te pegar aí. Pode ocorrer a falso testemunho em processo administrativo? Sim. Em juízo arbitral? Também. A pena aumenta de 1/6 a 1/3 se tem suborno ou se o fim é penal ou civil em que for parte a administração pública. A administração pública aumenta a sexta parte, tá? Ou 1/3. Vamos lá. Deixa de ser punível se retrata ou declara a verdade antes da sentença. Então, o falso testemunho declarou a verdade, deixa de ser punível. Eu vou repetir. O falso testemunho declarou a verdade, deixa de ser punível antes da sentença. Eu vou repetir. Falso testemunho declarou a verdade, deixa de ser punível antes da sentença, tá? Vamos continuar, ó. Então a gente sabia aqui, ó. Vamos lá, agora para a última. O crime de fraude processual, para se caracterizar, existe o elemento subjetivo consistente no especial fim de induzir o juízo induzir a erro o juiz ou o perito. A gente está falando do crime de fraude processual, tá, gente? Ó, ele tá aqui, ó, bem no cantinho, ó. Vamos lá, o crime de fraude processual do artigo 347 é induzir erro, juiz ou perito, inovar artificiosamente na pendência do processo civil ou administrativo o estado de lugar de coisa. Então, cara, mudou as provas ali, a arma estava do lado da pessoa, daqui a pouco a arma está a 10 km de distância, a pessoa estava no chão.
Ali era uma evidência, daqui a pouco vai e muda a pessoa, se não for para salvar a vida dela, mas mudou a pessoa do lugar. Enfim, várias coisas aí que podem ser inovar artificiosamente na pendência do processo civil administrativo, estado de lugar ou de coisa ou de pessoa com fim de induzir a erro o juiz ou o perito. E aí, esse é o gabarito ao crime de fraude processual para se caracterizar. Exige um elemento subjetivo especial consistente no fim de induzir juiz ou perito, tá? Deixei ali a evidência do crime, estava ali no chão, choveu, a água levou tudo e colocou a evidência a 10 metros, 50 metros de distância. É crime de fraude processual, gente? Não, não é. Eu fui lavar a casa e, sem querer, a água toda levou a evidência. Olha que a gente pode ficar imaginando muita coisa aqui. Se concentra na matéria, tá? Se concentra na lei. Fechamos 2024, que era reaplicação da prova. A gente agora vai para a prova geral. É o tempo de você beber uma água e a gente já volta. Bebeu água? Então vamos lá, vamos continuar. A respeito dos crimes de petrecho, de falsificação previsto ali no 294, responda! Então vamos lá. Falsificação. Falsificar no todo ou em parte, lembra? Vamos relembrar então. Se você não lembra, a gente vai relembrar aqui. Falsificação, petrechos da falsificação, que é o 294, é esse aqui, ó. Quem fabrica, quem guarda maquinário de falsificação, fabricou ou guardou já cometeu o crime, que é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Fabricar, guardar, então já comete esse crime, né? Comércio irregular ou clandestinos nas praças, em residências, é atividade comercial, tá? Para efeito desse crime aqui, é atividade comercial. Todos os crimes são de ação penal incondicionada. O Ministério Público é titular da ação penal. A gente está falando aqui, ó, petrechos da falsificação, está falando do maquinário. Vamos para a questão, então. Tem por objetivo material o objeto destinado à falsificação? Não, então, ó. Na falsificação a gente viu quem fabrica ou quem guarda também incorre no crime. Então não é só o objeto material. Tá? Admite a modalidade culposa? Não, a maioria dos crimes é só dolo, tá? Não adianta a questão da culpa. É crime instantâneo e inadmite tentativa? Não, chegamos lá, estava finalizando a máquina de fazer dólar. Estava na tentativa ainda, não tinha nem utilizado. Já cometeu o crime, vamos para D. É crime de funcionário público? Você leu funcionário público aqui? Não, não leu. Então, ó, só sobrou aí mesmo. É crime de ação múltipla e conteúdo variado. Você pode fabricar a máquina de fazer moeda, você pode fabricar a máquina de selo, você pode fabricar uma máquina de fazer bilhete único, bilhete público, enfim. Conteúdo variado, tá? É crime de ação múltipla e conteúdo variado. Próxima questão. A próxima questão foi anulada, tá? Mas a gente vai ver aqui, ó. Tício, a fim de se habilitar, ele fabrica um diploma do ensino superior privado. E a gente colocou aqui, ó, falsificação de documento público. Por quê? Não está lá? Porque não está claro lá que a ensino superior privada é um documento público. Claramente é um documento que tem fé pública, mas não é emitido por uma entidade pública, é emitido aqui por uma entidade privada. Por isso que o pessoal questionou e foi anulada essa questão, ok? Teve recurso e ela foi anulada. Vamos para a próxima aqui. Mévia cedeu OAB para sua irmã gêmea para visitar o preso, e aí sua irmã gêmea utiliza, que é Tícia. Tícia de fato utilizou o documento profissional de Mévia por várias vezes e vem e te pergunta: cometer algum crime? Mévia cedeu OAB, Tícia utilizou a OAB. Cometeu algum crime? Então vamos ver. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Mévia e Tícia incorreram no crime do 308 do Código Penal, uso de documento de identidade alheia.
Veja, claramente sim, ó. Mévia cedeu o documento dela, Tícia, que era irmã, utilizou um documento alheio, um documento de outra pessoa que era irmã dela. Ambas cometeram o crime de uso de identidade alheia, previsto no 308. Claramente, né, gente? Temos o gabarito lindamente, a gente tem aqui. E vamos lá olhar para o 308, que na verdade o 308, gente, ele não está claro lá o nome daquele tipo de crime, daquela conduta. A doutrina chama de uso de documento de identidade alheia. Olha lá, artigo 308, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. A pena é de detenção a 4 meses a 2 anos. Então, existe esse crime? Existe. E o gabarito existe também? Existe. E você acertou? Acertou. Vamos para a próxima aqui, a B, ó. Tício incorreu no 308, que é o uso de identidade alheia. Tícia incorreu no 308, o uso de identidade alheia. Sim. Mévia não correu em qualquer crime? Opa, foge disso aqui. Vamos lá, Tícia incorreu no crime do 307, falsa identidade. Veja que aqui não teve a falsa identidade, não. Ela usou o documento alheio. A falsa identidade é quando você se apresenta, né, como outra pessoa, né? Quer ler o falsa identidade comigo? Vamos ler, ó, só para você tentar separar o uso de documento alheio contra a falsa identidade. Olha lá, ó. 307, atribuir-se. Então, ela afirma que ela é outra pessoa, é a usurpadora. Ela afirma ser outra pessoa ou atribuir a terceiro a falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Então, eu apresento lá como Sherlock Holmes. E ao invés de eu ajudar alguma coisa, eu faço a cometer um crime. Então, esse crime vai ser imputado a Sherlock Holmes. Então, veja que não tem nada a ver. Falsa identidade, atribuir-se, não teve o uso aqui do documento, que é atribuir-se. Por isso que não é a falsa identidade. Vamos para a Mévia. Mévia disse não incorrer em qualquer crime. Opa, fujo daqui, da D. Vamos para aí. Mévia e Tícia incorreram no 307, falsa identidade. A gente viu que não teve a questão de atribuir-se ou atribuir a outrem. Não. Elas utilizaram, uma cedeu um documento e a outra utilizou o documento alheio. Logo, a conduta é mesmo o 308. Lindamente. Vamos que vamos. Continuamos aqui, ó. Tendo em conta o crime de fraude em certames de interesse público. Vamos lá. O dano à administração pública enseja causa de aumento da pena? Então, ó, aí começa a brincar com a sua cabeça. Então, vamos lá. Causa de aumento da pena na A e na E vem falando que é qualificado quando praticado por funcionário público. Entenda uma coisa, amigo, amiga. Aumento da pena é 1/3, é 2/3, aumenta a metade. Isso é aumento da pena, tá? Então, não mistura. Qualificador, vem a nova redação, vem outra redação informando que se for feito daquela maneira, o crime é outro e precisa ser qualificado aí para aquela questão. Mais ou menos assim, eu não vou explicar detalhadamente, até porque eu não sou da área de direito, mas estudei um pouquinho sobre isso e posso dizer que é mais ou menos assim. Ficou, né? Mais ou menos. Então, quem puder me ajudar depois, me ajuda aí. Mas uma coisa você sabe, que aumento da pena é 1/3, é metade, não tem nada disso. Então, a gente vai lá para fraudes em certames do interesse público. A conduta prevista no 311-A. Então, aquela questão que a gente havia estudado até agora, que quem não guarda o sigilo, utiliza, divulga, facilita, permite. E aí vem aqui, ó, aumenta-se a pena a 1/3 se o fato é funcionário público. E aí você vai para a questão. Aí vem e fala, é qualificado quando praticado por funcionário público? Não, aumenta-se a pena se é funcionário público. Aumenta o quê? 1/3, aumenta a metade. Por isso que não é aí, entende? Separa uma coisa na sua cabeça. O que é qualificado, o que é aumento da pena. O que é qualificado, o que é aumento da pena. Vamos para A agora, ó.
Dano à administração pública enseja causa de aumento da pena. O dano à administração pública enseja causa de aumento da pena. E aí a gente vai lá ver. Então ele teve o fraude em certame de interesse público. Então aumenta-se a pena 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Se causa dano a público, tem a reclusão de 2 a 6 anos. Veja que mudou aqui a contagem. A primeira contagem era de 1 a 4 anos e agora, se causou dano, mudou a contagem. Ocorreu o que aqui? Ocorreu um qualificador e não foi aumento da pena. Aumento da pena é 1/3 ou metade. Então, fechamos aqui na A e fechamos na D. Vamos para B aqui, ó. O crime próprio de funcionário público ou de pessoas que tenham função de atuar na elaboração. E aí, crime próprio, tá dando aquela volta na sua cabeça, respira e vai para a próxima. A, D. Tem por objeto material conteúdo sigiloso de concurso público, de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pouco importante se a instituição é pública ou privada. Está falando aqui apenas do conteúdo sigiloso, de avaliação ou exame público, de exame ou processo seletivo previsto em lei. Captou? Então, estamos aí voando, tá? Vamos para D. Só se caracteriza se resultar comprometimento à credibilidade do certame? Não, só de divulgar o sigilo já cometeu este crime. Agora, se for um funcionário público, aqui ó, a gente tem o 301, certidão, um atestado ideologicamente falso, quando o funcionário público vai e habilita alguém, ele certifica ou ele atesta, tá? Para um documento para habilitar alguém que não deva ser habilitado. Então a gente tem um certidado ou atestado ideologicamente falso 301, funcionário público. Enquanto fraudes em certames de interesse público está falando do sigilo, a falsidade material de atestado ou certidão, qualquer pessoa comete quando modifica no todo ou em parte um atestado ou certidão com o intuito de obter cargo público. Presta atenção nessas diferencinhas, detalhezinhos bobos que fazem às vezes você perder a questão. Não é o nosso caso. Vamos lá, se você está aqui, você vai lembrar que uma coisa é o sigilo, que é fraude em certames de interesse público, outra coisa é a falsidade material, quando você falsifica o documento no todo ou em parte, e a outra coisa é quando o funcionário público atesta, certifica para habilitar alguém no concurso público. Vamos lá, para crime de peculato. A respeito da reparação do dano crime de peculato, o gabarito já está aqui, mas a gente vai discutir. Vamos lá, extingue a punibilidade no peculato culposo, extingue a punibilidade no peculato mediante erro de outrem, extingue a punibilidade no peculato culposo mediante erro de outrem, extingue a... E aí vai brincando contigo sobre a questão do peculato culposo, mas começa a questão aqui pela reparação do dano, tá? A reparação do dano só vai ocorrer, essa mudança só ocorre no peculato culposo, tá? No peculato mediante erro de outrem, não tem essa questão de extingue a punibilidade. Vamos ver aqui, ó. Peculato, mediante erro de outrem, artigo 313, apropriar-se de dinheiro, qualquer utilidade no exercício de cargo que recebeu por erro de outrem. Pena 1 a 4 anos e multa, tá? Esse é o peculato por erro de outrem, então não tem essa de extinguir a punibilidade. Agora aqui, no peculato culposo, olha para mim aqui, ó. Peculato culposo, quem concorre para o crime de outrem, então ele facilita, ele participa, né? Se tem a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, se tem a reparação do dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se tem depois, reduz a pena à metade, tá? Se tem antes, extingue a punibilidade, se tem depois, reduz a pena à metade.
E aí eu fiz aquele paráfrase para você lembrar também de outro que tem essa redução, que é o falso testemunho ou falsa perícia, ok? Falso testemunho ou falsa perícia. Então, no peculato culposo, se tem a reparação do dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se depois, reduz a pena à metade. Agora, no falso testemunho, se a pessoa retrata, se declara a verdade, aí no meio do caminho o fato deixa de ser punível. Está aqui, ó. O fato deixa de ser punível. Feito essas observações, vamos para a questão. Vamos lá. Bem fala que extingue a punibilidade no peculato culposo e implica a diminuição da pena na metade no peculato mediante o erro de outro. Então, eu já tiro ela aqui, não é a A. Vamos para B. Extingue a punibilidade no peculato mediante erro de outro. Eu já tirei também. Vamos para C. Extingue a punibilidade no peculato culposo e no peculato mediante erro de outro. Tirei, porque eu estou muito bom, estou muito da hora aqui. Vamos para E. Extingue a punibilidade no peculato culposo e implica a diminuição da pena na metade no mediante erro de outro. Tá viajando, só sobrou a D. Leitura da D. Extingue a punibilidade no peculato culposo quando feita antes da sentença irrecorrível. Se feita posteriormente, implica a diminuição da pena na metade. Captou? Entendeu aí? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Essa questão foi anulada também, gente, mas vamos discutir ela porque fala do falso testemunho ou falsa perícia. Então, Caio, ao pagar Tício para prestar falso testemunho e Tício por aceitar efetivamente a prestar falso testemunho, incorre em tese no crime de falso testemunho. E aí a gente vem aqui no artigo 343. Essa questão foi anulada, ó. Se há dinheiro ali para fazer o tal testemunho, para fazer a falsa afirmação, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução, a pena é reclusão de 4 anos e multa. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido a fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, em processo civil, em que for parte da administração pública. Então tem aí um diferencial. Vou te lembrar novamente, o fato deixa de ser punível se declara a verdade antes da sentença. Lembra? Peculato culposo e a gente está falando do falso testemunho. Vamos lá, menino, vamos voando. E aí a gente fechou 2024, 10 segundos para você beber a água. Vamos para 2023. Bebeu água? Então vamos lá. 25. Com relação aos crimes contra a fé pública previstos no inciso 2, 3 do título 5 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, os crimes de falsificação de papel público, petrecho de falsificação e falsificação de selo são próprios de funcionário público? Não. Eu já falo de cara que não. Quando começa assim, você já vai que nem um leão, vai que nem uma leoa. Não são próprios falsificação de documento público, qualquer pessoa pode fazer, tá? Falsificação de selo ou sinal público, qualquer pessoa pode fazer. E é isso aí. Vamos para a próxima. Vamos lá. Nos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, a falsidade recai sobre a autenticidade do documento. Nos crimes de documento público particular, a falsidade recai sobre a própria identidade do documento. E na falsidade ideológica recai sobre o conteúdo. Opa! É isso mesmo, não é, gente? Então, no crime ali da falsidade do documento, a falsidade recai sobre o quê? Próprio documento, né, que é falso. Entendeu? Agora, no crime da falsidade ideológica, já é o conteúdo do documento. A pessoa tem um documento que pode ser verdadeiro, é verdadeiro. E aí modificou a informação. Capiche? Capiche maravilhosamente. Ó, aperta o botãozinho só para ver. Apertamos o botãozinho, a gente viu lá, ó, que é a B. Vamos lá. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra somente se caracteriza em documento público? Não. Aquela firma, aquela letra que é importante, se for em documento público ou particular, cometeu esse crime.
O crime de falsidade de atestado médico é um crime comum. Não, falsidade de atestado médico é do médico, tá? É um médico que comete esse crime, né? Então vamos ver aqui, ó, tá? Tem a falsidade de atestado médico aqui, falsidade de documento particular, falsidade de cartão. Não tem, mas a gente sabe que sim, que a gente estudou. Vamos lá. Para ir, se o sujeito, além de falsificar o documento, também utiliza, incorre nas penas de crime de falsificação e de crime de uso, então incorre nas duas penas, e aí eu venho para te lembrar aqui, ó, falsificou e usou, responde pelos dois crimes. Aí vamos lá, responde pela falsificação, porque o uso mero, o uso é mero exaurimento do crime, ou seja, o posterior é impunível nesse caso. Então, exauriu, mas o fato de ter falsificado responde pela falsificação. Gabarito na tela aqui, bonito, lindamente. Vamos para a próxima aqui, ó. Tendo em conta os crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, assinala a alternativa correta. Olá, a advocacia administrativa se consuma quando advogado privado para defender o interesse de seu cliente. Começa a atrapalhar a sua cabeça, né? O advogado privado vai lá defender o seu cliente, junta à administração pública, oferece vantagem ao funcionário público para influenciar na prática do ato. Isso aí é a advocacia pública. Olha aqui, ó. Corrupção ativa, oferecer, prometer vantagem, né, ao funcionário público. Vamos continuar, né, gente? Você já está bem ligado, né? Não é A, vamos para B. Para se caracterizar o crime de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar o ato indevidamente de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro. A gente está falando da prevaricação, é necessário que retarde ou deixe de praticar o ato. Vamos lá para a prevaricação, então. Aqui, ó. Prevaricação é quando você atende o seu interesse pessoal. A condescendência criminosa é quando a gente tem aquela pena, aquela dó, que dózinha. Então, condescendência criminosa é por indulgência. Já a prevaricação é interesse pessoal. Vamos ver, 319. Retardar, deixar de praticar o ato de ofício ou infringe a lei por interesse ou sentimento pessoal, né? Então, por interesse ou sentimento pessoal, ele não fez a lei. Não fez o ato. Ah, na minha cabeça eu acho que deve ser assim. Não vou fazer o ato, né? Teve aí o que está falando aqui na questão. Crime de prevaricação, retarde ou deixe ato ofício cedendo a influência de outrem. Não cedeu a influência de outra aqui, ó, né? Agora, vamos lá, continuando aqui na prevaricação ainda. Então, se utiliza o meio vexatório é uma coisa, se desvia em proveito próprio ou de outrem é outra coisa, tá? É possível que ocorra a prevaricação com interesse próprio ou de outrem, tá? Se desvia ali Desculpa. Vamos lá, ó. Tá falando de exercitização, prevaricação, retardar ou deixar um interesse pessoal. Então, na verdade, aqui o que tem na prevaricação é interesse ou sentimento pessoal. Não tem aqui, né, cedendo a pedido ou influência de outro. Por isso que não é saber. Capiche? Vamos para a próxima. O crime de peculato é praticado por um funcionário público, exigindo-se o bem ou valor apropriado, exigindo-se o bem ou valor. A gente não está falando que quando exige é concussão, né? Exigindo vantagem. Quando apenas aceita é a corrupção passiva. Quem oferece comete a corrupção ativa. Excesso de exação exige imposto. Né? A gente está falando aqui, por isso que não é a C, né? Falando que é peculato nesse caso, tem nada a ver. O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba a vantagem indevida, né? Não, se ele não recebeu, não cometeu esse crime. Mas quem cometeu a corrupção ativa responde por ela. O funcionário pode falar, não vou receber e ainda vou te denunciar, ok?
Ok, então não cometeu aqui, né? Ainda que o funcionário não receba vantagem, por isso que não essa daqui. Vamos para aí. O crime abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo, tratando-se assim crime material. Olha, passamos por todas. A advocacia administrativa, que era o advogado privado e seu cliente, eu sei que não é, tá? Para a caracterização da prevaricação, é necessário que o funcionário retarde ou deixe de praticar o ato de ofício cedendo a pedido ou influência de outro. Não, impedido ou influência de outro, e não é aqui, tá? Não é a B. Vamos para C. O crime de peculato é praticado por funcionário público? Não, pode ser qualquer crime de peculato é praticado por funcionário público, exigindo-se. Não tem essa questão de exigir. Vamos para D. A corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que não receba. Não tem nada a ver. Só sobrou aí mesmo. Ó. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público. Vamos ver? O crime de corrupção formal, a corrupção passiva é formal, consumindo-se, ainda que um funcionário não receba a vantagem. Veja, então eu viajei na maionese, porque o crime aqui, ó, solicitar ou receber, cedendo a pedido ou influência de outrem, a corrupção passiva. Então está aqui e o gabarito é essa mesmo, gente, ó. Corrupção passiva é formal, mesmo que não receba vantagem indevida, não receba a vantagem, mas retarda o ato, cedendo a pedido ou influência de outro, ele não recebeu, mas retardou, ele tomou a ação, aí sim tem esse crime aqui da corrupção passiva. Por isso que a gente ficou travado aqui, mas conseguimos entender. Gabarito é a D. Vamos para a próxima. A respeito dos crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, é correto afirmar que então, crimes contra a administração pública. A retratação ou declaração da verdade pelo agente antes proferida a sentença no processo em que houve o falso testemunho é causa de diminuição da pena? Não, ó, se ele retratou, se ele declarou a verdade, o fato deixa de ser punível, tá? Agora, se foi depois da sentença, aí diminui a pena na metade. Quer ler comigo? Vamos ler lá para a gente ficar. Olha lá, ó. Parágrafo 2º. Deixa de ser punível se retrata ou declara a verdade antes da sentença, né? Deixa de ser punível se declara a verdade antes da sentença. Não tem nem aquela lá que reduz a pena na metade. É isso mesmo, né, gente? É o que tá aqui, ó. O fato deixa de ser punível se retrata ou declara a verdade antes da sentença. Agora, veja aqui, ó, ele está misturando ó, o quê? Falso testemunho com peculato culposo. E aí, vamos lá. A gente está aqui, ó. A retratação ou declaração da verdade pelo agente antes da sentença no processo em que se deu falso testemunho é causa de diminuição da pena. Não, deixa de ser punível. E o falso testemunho, no crime de falso testemunho e falsa perícia, não, tá viajando aqui, não é a A. Vamos para B. O crime de fraude processual será qualificado se a inovação tiver como objeto produzir efeito em processo penal. Fraude processual será qualificado se for para produzir efeito em processo penal? Vamos ler aqui, ó. Inovar no processo civil, administrativo, né, no processo penal. O estado, lugar das coisas. Está falando inovar no processo civil administrativo inicialmente, com o fim de induzir a erro. É uma coisa. Agora, se a inovação se destinar para efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se ao dobro. E aí, o que falou aqui, ó? O crime de fraude processual será qualificado se inovar
e produzir em processo penal? Não, ele está falando em dobro aqui, ó, um terço, um quarto, metade, o dobro, é o que? Aumento da pena. Não é qualificado. Ele está falando que é qualificado, não, é aumento da pena. Vamos para a próxima aqui. O crime de coação no curso de processo será qualificado se praticado em processo que envolva crime de dignidade sexual. Está falando que será qualificado. Vamos lá ler o crime de coação no curso do processo. Que é esse aqui, ó, gente, ó, o 344, ó. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer o interesse próprio alheio contra a autoridade. Então, você tem a coação, você está utilizando a violência ou grave ameaça, não é, gente? Para favorecer o interesse próprio alheio contra a autoridade, para intervir em processo judicial, ok? Então, esse é o crime. Aí, vamos lá agora, ó. Em juízo arbitral também. Aí tem a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, tem a pena e ainda tem a pena da violência. Agora vamos lá, parágrafo único. Aumenta 1/3 até a metade se é processo que envolver crime sexual. Então tem isso aqui, mas isso aqui é o quê? Aumento da pena. Aqui está falando que é qualificado. Por isso, gente, que quando falar assim, qualificado, aumento da pena, pare e respira. Essa você consegue ganhar. Então, não é qualificado, é aumento da pena, tá, gente? Vamos lá. A imputação de prática de contravenção penal que sabe ser inverídica não configura crime de denunciação caluniosa, pois o tipo penal fala apenas em crime, ato improbo ou infração disciplinar. Veja que a contravenção penal também é. Vamos ver para o próximo aqui, ó. E o crime exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada, excetuando os casos em que há emprego de violência. E aí é isso mesmo, né, gente? Vamos apertar aqui o gabarito só para a gente ver, ó. Crime de exercício arbitrário das próprias razões. Onde é que ele está aqui, ó? Tá bem no cantinho aqui, ó. Exercício arbitrário das próprias razões, utilizar as mãos. Justiça pelas próprias mãos, embora legítima, salvo quando a lei permite, para se defender, para sobreviver, enfim. Tem a detenção de 15 dias a 1 mês. Agora, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Entendeu? Exercício arbitrário das próprias razões, somente se procede mediante queixa. Agora, se tem a violência, aí sim, né? É um ato aí de ação penal pública. Mas se não há emprego de violência, é uma ação penal privada, lindamente, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Ainda a gente continua nos 311A. Você vê como se repete aí o 311A, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha lá. 28 aqui, da prova de 2023, vai te perguntando do crime de fraudes em certames do interesse público. Pergunta, é crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa? Fraude em certames de interesse público? Sim. Se praticado por funcionário público, aplica-se a pena em dobro? Aí começou a te enrolar, né, gente? Olha lá, aumenta-se a pena 1/3 se é funcionário público. Então a A não é, porque a A falou que aumenta-se a pena a 1 dobro. Vamos para B. Embora para a caracterização não se exija a ocorrência do dano patrimonial à administração pública, existe a finalidade de beneficiar a si próprio ou a outrem. Então vamos ler aqui. Utilizar, divulgar, sigilo, quem permite ou facilita, com o fim de beneficiar a si próprio ou a outrem. Eu acredito que essa daqui está muito mais bonitinha para ser o gabarito, tá? Então vamos para C, então, para ver por que a C está errado lá. A ocorrência de prejuízo, deixa eu pegar aqui o... A ocorrência de prejuízo da administração pública é causa de aumento da pena. Veja, aumento da pena, qualificador. Então, se aumenta-se a pena 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, isso é aumento da pena. Aumenta 1/3, aumenta 2/3, aumenta a metade, com o fim de beneficiar o outrem ou de comprometer a credibilidade do certame conteúdo sigiloso. Então, e aí está falando aqui, ó, a ocorrência de prejuízo à administração pública é aumento da pena? Não, não tem nada a ver aqui, ó.
Você não achou isso aqui, então não tem nada a ver. Vamos lá. A previsão da modalidade culposa, inadmitindo-se a forma tentada? Não, aqui é só o dolo, né? Então só sobrou para mim mesmo a B. Eu coloquei aqui que é crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, mas praticado por funcionário público, aplica-se a pena em dobro. Não, tá errado aqui, ó. Aumenta-se a pena a 1/3, tá? O gabarito é essa aqui, ó. O crime de 311A, o gabarito é a B. B de B. Sei lá. B de B. B de B. Vamos continuar aqui, ó, para você não se confundir, tá? Lindamente, continuamos. E aí, vamos lá. Tendo em vista o crime de inutilização de edital ou de sinal, lembra que é isso aqui, ó? Inutilização de edital ou sinal, lembra do lacre, lembra da fita que o pessoal coloca lá para lacrar um lugar, para lacrar uma cena de um crime, por exemplo. E aí, e continua aí o crime de subtração e inutilização de livro ou documento. Livro ou documento é o livro ou documento, tá, gente? Responda! Vamos lá. O crime de subtração ou inutilização de livro ou documento restará caracterizado, ainda que o documento inutilizado estiver confiado a particular, desde que em serviço público. Tá bonito. Inutilização, subtração e inutilização de documento restará caracterizado se tiver na mão do particular com intuito público. Vamos ler aqui então. A gente pode colar lá. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair, inutilizar o livro oficial, processo, documento confiado à custódia de funcionário, ou em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Tá falando isso mesmo. Então, o crime de subtração ou inutilização de serviço ou documento estará caracterizado, ainda que estiver na mão do particular. Vamos apertar o botãozinho? Apertamos, ó. É isso mesmo. São crimes, aí vamos para B. Inadmite tentativa, inutilização. Eu tentei inutilizar o quê? A tornozeleira. Comecei a inutilizar e não inutilizei. Cometeu o crime? Cometeu o crime, sim. Tornozeleira tá ali, ó. É um documento, é uma ferramenta também. Vamos lá. AC. O crime de inutilização de edital ou sinal será qualificado quando houver a violação empregado para cerrar objeto de interesse da justiça. Tá misturando, dá aquela volta. Quando começa a falar é qualificado, é aumento da pena, separa e respira, tá? Vamos lá. O crime de subtração ou inutilização de documento, livro ou documento, se parcial a inutilização do documento, será punido de forma diminuída. Quis confundir a sua cabeça, não é? São crimes próprios de funcionário público? Também não é. Quis confundir a sua cabeça. Tá? Olha para a próxima aqui, ó. Mévio, administrador por decisão judicial em ação penal, foi afastado do conselho deliberativo da empresa no qual é sócio. Não obstante a decisão, Mévio continua participando das reuniões do conselho, fazendo uso da palavra, tomando parte, deliberações, assinando documentos. Diante da situação, responda. Veja que Mévio, administrador por decisão judicial em ação penal, ele foi afastado. Uma das penas foi o afastamento dele ali. E aí ele foi afastado. E só que ele não quis ser afastado, ele continuou. Vamos lá ver aqui as questões. Mévio praticou o crime de desobediência prevista no 330? Não, gente. Ele não cometeu a desobediência. Vamos olhar para as outras aqui. Mévio, em tese, praticou desobediência à decisão judicial sobre perda de suspensão de direito do 359? Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito do 359, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso. Aqui é uma lei justamente só para essa ocasião. Desobediência à decisão judicial. E aí o porquê que não é o crime de desobediência, né, meu cara? Não é o crime de desobediência.
Vamos para a próxima aqui, ó lá. Mévio, em tese, praticou crime de usurpação da função pública. Não tem nada a ver. Aqui ele já tinha, ele foi afastado, aqui ele sofreu a penalidade de não participar. Mévio incorreu na fraude processual, tá dando uma volta. Mévio não incorreu em qualquer crime, aí deu mais volta ainda. Fechamos 2023 e agora a gente vai para a última prova, que é a prova de 2021. O tempo de você beber a aguinha e eu voltar também. Respira. Bebeu água? Também bebi. Então vamos lá. Vamos para a prova agora de 2021. Eu e você. Olha lá. Um proprietário de veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo ali no momento da infração de trânsito comete qual crime? Fica essa pergunta para você. Comete qual crime? Falsidade, falsificação de documento público. Veja que ele indicou falsamente. Ele não falsificou, ele só indicou falsamente a pessoa. Não é falsidade de documento público, porque não teve o ato de falsificar o documento, né? O que teve aqui foi a indicação. Ele colocou uma informação que sabe que não é verdadeira. Ele colocou uma informação, ó, omite em documento público ou particular um fato juridicamente relevante ou insere uma declaração falsa. Ele sabe que ali tinha uma informação que era para colocar, ele colocou outra informação, ele omitiu, né? E aí, com o intuito de criar uma obrigação ou prejudicar alguém, cometeu qual crime, gente? 299, falsidade ideológica. Pode apertar o botãozinho só para você sentir aquele gostinho de que está acertando. Vamos lá, então a gente falou do falsificação de documento público, documento particular. Veja que nesse ato tem o documento em si, tem a falsidade material do documento, e não, no caso aqui, que ele só passou a questão da informação. Por que não é a falsa identidade, gente? Porque nesse caso aqui ele indicou falsamente, ele não mostrou-se, ele não diz que é ele, né? Ele não se apresentou como tal. Por isso que não é a falsa identidade. E uso de documento falso? Não, o documento é verdadeiro, não houve o caso de uso de documento falso. Né? Vamos para a próxima? Vamos lá, a respeito do crime de petrechos, da falsificação, e vem e te pergunta, olha lá, ó, é material, é instantâneo, é misto, alternativo, é próprio de funcionário público, admite a modalidade culposa? Então você vai já por parte, você vê que falsificação, petrecho da falsificação, não tem essa de modalidade culposa, não. Começou a mexer, é dolo, tá? É próprio de funcionário público? Não. Você vê que um monte de gente aí às vezes tenta falsificar, cria tecnologia, cria ferramenta para falsificar. É misto alternativo, falsificação, petrechos da falsificação? Aqui, ó, tá bem no finalzinho aqui, ó. Deixa eu puxar para você ver, ó. Olha lá, petrechos da falsificação. Então, para fins, equipara-se a documento particular o cartão de crédito. Aí vem o petrechos, vários verbos do tipo de núcleo, é um tipo misto, alternativo. É um crime formal, independe de um resultado. Só de já fazer o material ali já cometeu o crime. Pode ser instantâneo como permanente, depende do núcleo do tipo penal. Trata-se de um crime formal, não exigindo ali um resultado naturalístico. Só de criar aquela ferramenta para falsificar já comete esse crime. É um crime de ação múltipla, porque quem fabrica, quem guarda o maquinário da falsificação, fabrica, guarda maquinário, e aí está falando que é ação múltipla. Qual ação múltipla? Ação de fabricar, ação de guardar, e aí vamos para o gabarito lindamente. Então, é misto alternativo? Sim. É isso mesmo, né? Admite a modalidade culposa? Não. Próprio funcionário público? Não. É material? Em parte, sim. Ó, é um crime formal, independe de um resultado, tá? Então, é um crime formal, independe ali do resultado naturalista, não é material. É instantâneo? É, mas ele se perpetua também, então ele não é ali instantâneo. E aí o gabarito só vai sobrar misto alternativo, que pode ser tanto fabricar, tanto guardar o maquinário. Por isso que é isso aqui.
Lindamente, a gente vai para a próxima, gente. Mério foi aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator a fim de cumprir uma exigência e apresenta um atestado médico por ele adquirido. Então, ele apresenta um atestado médico em que consta a falsa informação de medicação controlada. E aí vem e te pergunta, veja, Mévio apresenta um documento que até então agora ninguém falou que é falso, tá? É um documento verdadeiro com informação falsa, né? Que omitiu uma informação importante. Aí eu olho com você para cá. Omite em documento público ou particular, insere declaração falsa, um fato juridicamente relevante com o intuito de criar a obrigação. E aí fica mais fácil quando você olha para cá, o centro. Então vamos lá, qual o crime que ele cometeu? Falsidade material de atestado ou certidão? Ah, Roberto, eu não sei o que é isso, falsidade material de atestado ou certidão. A gente vai ler, eu e você, a gente lê, porque a gente está fazendo a revisão da matéria aqui, ó. Falsidade, material de atestado ou certidão. Então, quando você falsifica no todo, em parte, um atestado ou certidão, o teor de uma certidão verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém em cargo público. Veja, falsidade, material de atestado ou certidão para habilitar alguém em atestado público. E aí a gente vai para lá. Pode ser, Adalberto? Pode, mas qual conduta que a gente tem de Mévio aqui? A fim de cumprir a exigência, ele apresenta, ele não falsifica, ele apresenta um documento que tem informação falsa. Tá? Ele não falsificou o documento, preste atenção. Vamos para B, ó, certidão, um atestado ideologicamente falso. E por que não é uma certidão, um atestado ideologicamente falso? Tem a figura do funcionário público aí, Adalberto? Olha para lá, veja se tem. Se tiver, você está certo. Se não estiver, você está errado, né? A gente está falando do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Tem lá, ó, certidão, atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar em razão da função pública. Então, tem o funcionário público aí, não tem Mévio em processo seletivo para trabalhar como operador de trator. Ele apresentou um documento com informação falsa. Então, não é a certidão. Falsidade ideológica é o que a gente tem visto. Uso de documento falso. Não, o documento é verdadeiro. Apresenta um atestado médico com informação que não é a que deveria constar. Falsidade de atestado médico? Não foi o médico vamos aqui, ó. É o uso de documento falso, ó. Por isso que é bom a gente sempre ter o gabarito aqui, ó. Mévio aprovado em processo seletivo para trabalhar a fim de cumprir a exigência, apresenta um atestado médico por ele adquirido, em que consta a falsa informação do não uso de medicação controlada. Para mim, eu seria mais essa falsidade ideológica, tá, gente? Para mim, eu seria essa C aqui, ó. Ele apresentou o documento, é verdadeiro, mas na verdade em que consta informação falsa, né? Não está nem falando que ele que falsificou, ele apresentou, não, é verdade. Por isso que é AD. Veja que quando ele omite, a ação é dele, tá? Quando ele insere, não, ele só apresentou que já estava ali. Por isso que é o uso do documento falso. Então, alguém falsificou aquela informação e ele só apresentou. É o uso de documento falso. Faz sentido. Vamos para a próxima aqui. Caio, tendo conhecimento que possui contra si um mandado de prisão expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia, ao ser parado na blitz, apresenta à polícia uma carteira de habilitação de Tício. Então, um parceiro dele aí, amigo que estava no carro e que consentiu a respeito dessa documentação. Lembra que a gente lá no comecinho a gente viu também da questão da senhora que tinha um AB e apresentou para a irmã, emprestou para a irmã dela, o uso de documento alheio, não é? Vamos lá, ó. Caio e Tício, em tese, incorreram no crime previsto no 308, que é o uso como próprio documento de identidade alheia. É isso mesmo, né, gente? A gente já tem visto aí, quem já está acompanhando, já está chegando aqui no finalzinho, já sabe que
que aquela era a resposta. Vamos lá, Mévio aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador, a gente viu que Mévio não alterou, ele só utilizou um documento que tinha informação falsa, por isso que foi o uso de documento falso. Aqui, no caso, usou o documento alheio, e aí o 28 aqui, tá vendo? Aí foi o 308. E agora a gente vai para a próxima aqui, Tício, funcionário de um órgão privado, respondeu pela realização de concurso público, chateado por não lhe ter sido conferido o direito de férias no período almejado, objetivando denegrir a imagem da instituição, fez cópia de uma das versões sigilosas, que ainda não foi aplicada, e divulgou na internet. Cometeu 311 aí. Então, Tício fez cópia e divulgou. Tício não oferiu qualquer vantagem, tendo por móvel apenas abalar a instituição, cometeu o crime. E vem e lhe pergunta, vamos ler essas questões aqui. A conduta de Tício é atípica? Não, ele cometeu o crime, né? Tício, em tese, praticou o crime de impedimento. Puxa, que volta, né, gente? Vê que já começa a sair daqui. Tício, em tese, praticou o crime de violação de sigilo funcional? Não. A gente está falando do concurso público. A conduta de Tício é atípica? Olha que legal, só sobrou essa daqui, Tício, em tese, praticou o crime de fraude em certames de interesse público. Maravilha, né? Vamos para a próxima aqui, sobre os crimes contra a administração da justiça. Responda. O crime de exploração de prestígio é próprio, podendo ser praticado apenas por sujeitos previstos no tipo penal? Não, não é próprio. Qualquer pessoa pode cometer esse aqui, tá? Exploração de prestígio. Vamos lá, dar causa à ação de improbidade administrativa quando o ato é improbo, que sabe é inocente, valendo-se de nome suposto, em tese caracteriza a denunciação caluniosa. Aí é bom você ler com atenção, Por quê? Falso testemunho, denunciação caluniosa. Aqui, denunciação, dar causa, instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo, disciplinar, inquérito civil, imputando-lhe a alguém a questão do crime, né? E aí a pergunta aqui, dar causa de ação de improbidade administrativa, tá? Tudo bem. A gente está falando do processo administrativo, imputando alguém ato improbo? Não, aí também não. Que sabe é inocente? Não, é imputando-lhe crime. Por isso que não é a B. Vamos para a próxima aqui, O crime de exercício arbitrário das próprias razões somente se procede mediante queixa. Em tese, sim. Mas se houver emprego da violência, não. Veja que aqui ele engloba, né? Ele fala que somente se procede mediante queixa, exercício arbitrário das próprias razões, mas se houver o uso da violência, é um crime de ação penal privada. Por isso que essa C também não é. Então, estou quase apertando aqui para saber qual que é o gabarito. Vamos para D. O crime de favorecimento pessoal caracteriza-se pelo auxílio prestado ao autor do crime a fim de que se escape da ação das autoridades públicas, desde que o crime praticado seja punido com reclusão. Ficou bonitinha, né? Oferecer dinheiro à testemunha para fazer afirmação falsa em depoimento, em tese, caracteriza o crime de coação no curso do processo. Afirmação falsa em depoimento é falso testemunho, né? Só sobrou lá. Aqui, a B, né, gente? Dar a causa, ação de improbidade administrativa, imputando alguém a ato improbo, que sabe é inocente, valendo-se de nome suposto, em tese, caracteriza denunciação caluniosa. Então a gente volta novamente para a denunciação caluniosa, para ler tudo. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, de processo judicial, de processo administrativo, inquérito policial ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, certo? Infração ético-disciplinar também, ou ato improbo. Ficou mais fácil agora a gente estudar, né?
Percebeu que dar causa à ação de improbidade, então o ato improbo ele está aqui. E todos os outros estão errados. Gente, é assim que a gente vai vencendo, assim que a gente vai crescendo, é errando, é tentando, né? E aí eu espero que quem ficou até o final aqui tenha tirado proveito disso. E é claro que o nosso caminho, inevitavelmente, é a vitória. Muito obrigado, até daqui a pouco.